Grande Jornal Regional Entrevista. Bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes, telespectadores, amigos do Grande Jornal Regional. Márcio Dioforte, o cabelinho na área, e hoje eu tô até nervoso, vou ser sincero, porque uma coisa é entrevistar pessoas que são do nosso ambiente. Outra coisa é entrevistar um cara que para mim é um dos ícones do jornalismo, não apenas esportivo, mas geral, do Rio Grande do Sul e do Brasil. E eu já quero dar bom dia, porque ele concedeu a honra de estar aqui nos estúdios da Clube. Bom dia, Glauco Paza, que prazer te ter aqui, cara. Obrigado por atender o nosso convite. Olha, eu que agradeço. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras, eu não mereço tanto. Merece. E estou aqui à disposição para a gente conversar, para o que deve é. Cara, Glauco, eu quero começar pelo início. Vamos lá. Quantos anos de jornalismo, cara? Cara, eu completei agora em novembro, no dia 5 de novembro, 34 anos. 34 anos bem vividos na comunicação. Já peguei muita coisa. Muita coisa mudou, e a gente estava comentando sobre a questão tecnológica, né? Como tudo muda muito rápido. Né, a nossa profissão, ela mudou mais rápido ainda, eu considero. 34 anos, eu acho que tu participou de grandes equipes, né? E trabalhou em grandes players da comunicação, né? Eu acho que Grupo RBS, SBT também, né? Lá atrás, cara, quando tu começou, tu imaginava que tu ia chegar onde tu chegou hoje? E que nem tu tá falando, né? Tudo que evolui, tudo que mudou tecnologicamente falando, e lá atrás era tudo tão difícil, cara. Piorou ou melhorou, tu acha? Porque parece hoje tudo tão raso ao mesmo tempo. Eu já quero entrar num assunto aí, mas pra depois a gente conversar sobre outras coisas. Eu acho que toda mudança, ela traz consigo coisas boas e coisas ruins. A forma como a gente vai lidar com isso é que determina o que é bom pro Márcio, pro Glauco, ou o que é ruim. Eu considero que, assim, do ponto de vista tecnológico, nós tivemos mudanças extremamente bem-vindas. Quando que há tempos atrás a gente poderia estar aqui fazendo um programa, né, com áudio e vídeo. Quer dizer, é uma plataforma que ela te possibilita uma comunicação muito mais eficiente. Ao mesmo tempo que a pessoa pode estar me ouvindo no rádio, no carro, ou ele está conectado no aplicativo, no computador, no smartphone, enfim, ele pode estar me vendo, né? Eu acho que isso agrega muito. Só que ao mesmo tempo vem aquilo que tu disseste, a questão de ser raso, de suportar, às vezes, personagens que não têm muito a dizer e acabam se consagrando, entre aspas, com o pouco que eles têm a dizer. Porque viralizam, porque fazem gracinha, porque falam mentiras, por que não? É verdade. A fake news, para mim, é uma das coisas mais absurdas e mais perigosas que nós temos que lidar hoje com essa mudança que é abrupta, que é num ritmo muito acelerado, mas que não vai parar. Ela vai ser cada vez mais acelerada. Cara, olhando para esse lado, assim, né, a gente vê muito uma questão hoje, né, e eu me lembro, porque eu gosto de acompanhar mesmo, né, eu me lembro de reportagens históricas que tu fizeste, eu me lembro muito de uma reportagem... Viu que ele tá me chamando de velho, né? Não é assim, o Thiago Lante tá rindo ali já, mas é verdade, eu me lembro de uma reportagem que tu fez, não me lembro o nome exato, mas eu acho que até foi premiada, que era uma glamorização que a gente tem do futebol, mas tinha um outro lado do futebol, que tu foi no interior, fez visitas, e exatamente isso. Hoje parece que com a tictorização do negócio, a pessoa não consegue ficar 1 minuto e meio, 2 minutos vendo a mesma coisa. Eu me lembro de matérias, longas, que eram feitas, elaboradas com roteiro, com uma organização. Hoje parece tudo tão raso, a pessoa... Tu não consegue nem fazer uma introdução legal pra matéria, cara. Isso se perdeu por quê? É exatamente essa questão de tudo ao mesmo tempo, porque pra mim parece isso, cara. Parece que é difícil a pessoa parar e conseguir ficar 10 minutos no mesmo tema. A pessoa já não tem mais tempo pra ela mesma. Essa é uma verdade. As pessoas têm cada vez menos tempo pra acompanhar os processos. Ela não vê um vídeo com mais de 1 minuto. A nova geração, e aqui eu cito meu filho que tem 15 anos, vê vídeos extremamente curtos. E isso limita muito aquilo que a gente chama de cobertura de fôlego, por exemplo. Só para te dar um exemplo bem prático. Há pouco tempo nós passamos por uma tragédia, que foi a questão da enchente, que deixou traumas e vai deixar ainda por muito tempo. Verdade. E eu estava trabalhando ainda no SBT,
uma mídia convencional e que a gente, claro, abordou e muito a questão da enchente. O que eu observei? No começo, era uma atenção muito grande voltada para essa cobertura. Na segunda semana, já não era mais uma atenção tão grande. Na terceira semana, diminuiu ainda mais. Na quarta semana, a gente estava procurando conteúdos para misturar com a cobertura da enchente. Por quê? Porque o ser humano ele é extremamente... Ele não consegue ficar muito tempo com o foco, eu estou falando de hoje em dia, com o foco naquilo que ele colocou. E pode ser uma tragédia, pode ser algo muito bom, pode ser o clube dele que foi campeão. Tanto que a gente vê a torcida muitas vezes comemorando um grande título e na segunda semana já está querendo demitir o treinador. Vamos trazer para agora. Tinha gente do Botafogo reclamando do Botafogo. Nós temos o Santos, que subiu, foi campeão da Série B e o técnico foi demitido no outro dia. E a torcida estava vaiando. Nós não temos mais tempo para processos. Nós não temos mais tempo para maturar ideias. Nós não temos mais tempo para fazer essa cobertura que, de repente... Você deve estar citando de alguma matéria que eu fiz no interior aí com uma produção mais alongada, com um tempo de veiculação mais... Que eram jogadores, tipo assim, clubes do interior que, tipo, vamos lá, eu tava até vendo esses dias a questão do jogador Regis, né? Que tem um processo contra o Ser Santo Ângelo, do Darzoni, enfim. E aí eu vi o estádio do Santo Ângelo e eu me lembrava que vocês fizeram uma matéria, eu foi fui. Então, é sobre isso, né, cara? Essa falta de paciência, ela tem muito a ver também com a falta de tolerância. A gente não tem paciência nem no trânsito. Essa é a verdade. Está cada vez mais difícil. A gente não tem paciência com o outro. A gente não tem paciência com fila. A gente não tem paciência para assistir um vídeo de mais de um minuto. Então, a tendência, inclusive da mídia convencional, que é de onde eu venho, é diminuir cada vez mais, na minha opinião, o tempo, a duração do conteúdo e tentar pescar o telespectador de alguma forma, contando a história de uma forma diferente, mais atrativa. Mas eu concordo, acho que essa mudança ela veio para coisas boas. Por exemplo, nós temos um sistema de transmissão de imagens hoje que quando eu comecei eu nem imaginava que tivesse. A gente ia para o exterior, por exemplo, para mandar a reportagem via satélite, que era muito caro, muito difícil. E hoje, com o advento da internet, da forma como ela está, a gente manda com um aparelho chamado LiveU, a custo baixíssimo, perto do que era, em tempo real, com qualidade a hora melhor. Que quiser. E com qualidade melhor. Sim, porque eu fui na Venezuela, que com todas as limitações que tem, eu consegui mandar em tempo real e isso, sei lá, quanto tempo atrás? Alguns anos. 5, 6 anos atrás. Ô, Glauco, quantos carimbos tem no teu passaporte na parte esportiva? Vamos falar um pouquinho. Não, eu não tenho muito não, cara. Na verdade, toda a América assim... do Sul, com certeza, né? Porque tu cobriu muitas Libertadores. Não, aqui sim. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens que para mim são inesquecíveis. Japão, 3 vezes, Emirados, culturas diferentes, Europa, Estados Unidos, trabalhando e tal. Mas mais do que os carimbos... Eu acho que a herança que me trouxe de memória, de conteúdo, de bagagem, isso não cabe no passaporte. Isso é uma coisa que não tem preço. Aliás, a recomendação que eu dou para todo mundo, né? Se for para gastar um dinheiro numa bobagem, gaste, entre aspas, viajando, conhecendo outras pessoas, outras culturas, conhecendo pessoas que de repente vão ter mais paciência do que nós. Eu acho que o brasileiro, em especial, ele é um grande consumidor de internet, muitas vezes de má qualidade, vendo conteúdos de má qualidade, mas que também já perdeu essa paciência e não vê mais do que esse 1 minuto. Então viaje, eu acho que é uma bela de uma experiência. Eu sempre... A gente sempre pensa que vai gastar dinheiro e não é gastar, né, cara? É investir. Eu tive a oportunidade esse ano mesmo de conhecer outras culturas e eu atesto o que tu falaste, sabe? Inclusive, questão cultural, é bom a gente conhecer outras culturas para entender que muitas vezes... Aqui tô eu dando discurso quando eu tinha que estar te perguntando, né? Mas, não. Cada um tem a sua bagagem. E eu certamente... Eu tive há poucos dias numa emissora que tem muitos jovens, recém-saídos da faculdade. Sim. E, aliás, de onde eu venho, do SBT, também a gente tinha muito estagiário, pessoas começando. Porque você sabe que as empresas hoje querem investir numa mão de obra mais barata. E isso não vai mudar. E eu aprendo muito. Eu aprendo muito com essas pessoas. É essa troca que faz eu me manter vivo para a comunicação e que faz aquele jovem me olhar e de repente, será que um dia eu vou ser Glauco? Quem sou eu para dizer ser um Glauco, né? Mas enfim, ele pode pensar isso aí. Que legal, mas é uma troca. Eu preciso daquela energia e do oxigênio
que o novo ele me traz. Sem dúvida nenhuma. Eu aprendo muito com o Márcio, certamente. Não tem dúvida. Que isso. Vou pegar esse corte pra mim. Cara, quando a gente fala, né? Eu tava falando de viajar porque eu acho que a gente reclama muito de quem tá acima de nós e quem faz as leis, quem tá com a caneta na mão, e é verdade, a gente tem que reclamar, mas a gente, culturalmente falando, deixa a desejar muitas vezes. Quando eu viajo, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer países, obviamente, primeiro mundo, também tem uma outra bagagem, tem uma outra história, países mais antigos, né? A gente vê que a gente também é muito mal educado. Tu acha que o exemplo também é de cima para baixo ou a coisa piorou muito nos últimos anos? Acho que tem muita coisa de cima para baixo e acho que o brasileiro, ele tem muito isso, é uma autocrítica, tá? Eu não tô dizendo, vocês brasileiros. Não, eu me incluo. Claro. A gente tem... olha, não todo mundo, mas a grande maioria tem a mesma mania de empurrar o problema para os outros, de terceirizar os problemas. Porque eu não consegui, mas também, né? Poxa, porque eu não parei na rua na faixa de segurança, porque é incrível, né? Todo mundo só para em Canela e Gramado. Vai em Porto Alegre tentar passar a faixa, vai virar... O risco é grande. Vai virar mingau. Mas é que lá em Gramado e Canela eles têm uma outra forma de ver o trânsito. Não, só um pouquinho. É a forma de terceirizar os problemas. A gente também olha os maus exemplos e acaba perpetuando. Essa é uma verdade. Lá em cima deveria vir um exemplo muito melhor. Mas acho que a cobrança, se vier de baixo, lá em cima muda. Sim. E a cobrança muitas vezes não vem de baixo. Por quê? Porque é muito cômodo a gente dizer, eu faço errado, mas também eu aprendi a fazer errado. E eu olho lá pra cima e eles fazem errado também. Se eles fazem, por que eu tenho que fazer certo? É uma coisa que se pensar. A gente vai pro intervalo do primeiro bloco, passa voando, ainda mais quando o cara tem tanta coisa pra falar. E a gente já volta pro segundo momento de bate-papo aqui com o Glauco Pazza. Voltamos logo. Grande Jornal Regional Entrevista.